O recurso de ISO automático também permite definir um valor máximo de ISO para evitar que a câmera suba além deste limite e gere ruído em demasia na sua imagem. Então, olha que interessante. Você também pode configurar um valor máximo de ISO que a câmera pode atingir aí quando você põe o ISO automático. Porque veja só, se não tivesse esse valor, nós sabemos que os valores mais altos das câmeras, os valores limite, eles geram muito ruído, né? Por exemplo, tem câmera, se eu não me engano, a T3i, que é uma câmera super antiga, ela sobe até 6.400. 6.400 nela já tá um ruído absurdo. A fotografia ficou horrível, de tanto ruído que dá, né? Então nós sabemos que se subir muito o ISO, vai gerar ruído. E se não tivesse esse limite, vamos imaginar que você estava lá naquela cena, fotografando no parque, né, no final de tarde, e você configurou o ISO automático e a luz vai caindo e o ISO vai subindo para compensar. E de repente você não vê, a câmera chegou em 6.400, né, 12.800, dependendo da câmera, vai para 24.000, vai subindo. E você não percebe, e a imagem fica totalmente cheia de ruído. Então é preciso ter um limite que seja aí a preferencial do usuário da câmera. Então você também consegue aí definir esse limite máximo de ISO. O mínimo é sempre o ISO base, né, da câmera, e o máximo você define. E vamos ver também aqui, né, nos slides como é que nós definimos isso, tá? Então, olha só, no caso da Canon, né, que tem a T3i, pessoal, o menu da Canon é bem parecido de todas as câmeras, tá? Então, se você tem um outro modelo de Canon, vai estar mais ou menos parecido com isso daí, tá bom? Então, na Canon, você entra ali nos menus de configuração, né? No caso da T3i, você navega até a terceira opção, e aí tem ISO alto, e aí tem definição de máximo. Notem que ali está em 1.600. E se você pressionar ali o set, que é o Enter, né? Você pode selecionar ali entre as opções. Ó, a T3i é 6.400 mesmo o máximo. Chutei e acertei, né? E na Nikon também tem essa opção. Você entra ali no menu de disparo, definições de sensibilidade ISO. Depois tem sensibilidade máxima. Você seleciona, né? Sensibilidade máxima. E aí você define o valor máximo de ISO. E quando você estiver em ISO automático, a câmera não vai passar, né, desse valor, tá? Mas, Roberto, e se a câmera atingir esse valor? O que acontece daí? Você definiu um valor máximo de ISO. A câmera atingiu lá o valor. E aí? A foto vai ficar escura, a câmera não vai mais disparar, ela vai avisar. Então, acontece o seguinte, pessoal. A câmera, ela tem um fotômetro, né? Quando você automatiza uma das funções, como prioridade de velocidade ou de abertura, o fotômetro fica no meio, né? Aqui embaixo, ó. Ele fica no meio e ele vai corrigindo o que está automaticamente por conta da câmera, a velocidade ou a abertura, para não tirar o fotômetro do meio. E no caso de prioridade de velocidade ou de abertura, quando ele extrapola o parâmetro, quando ele chega no fim, a luz vai baixando, o parâmetro chegou no fim da configuração, ele começa a piscar o fotômetro, dizendo para você, ó, não faz a foto porque tem alguma coisa errada, corrige aí. Então ele te avisa que chegou no final, no limite do parâmetro que estava automatizado, tá? No ISO, funciona de forma semelhante. O fotômetro fica no centro e o ISO vai oscilando para cima e para baixo. E aí vamos imaginar que o ISO vai subindo e chegou perto e chegou no máximo que você definiu. Vamos imaginar que você definiu 1.600. Ele chega naquele 1.600 e aí ele não pisca, mas ele começa a marcar.
E aí ele começa a descer a escala ou a subir a escala, dizendo para você, olha, chegou no limite do ISO, a foto vai ficar escura. Não clica que vai ficar escuro, tá descendo ou tá subindo, ou vai ficar muito claro, chegou no limite mínimo, luz muito forte. Então ele avisa dessa forma, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu separei a minha webcam aqui, deixei ela do lado, para mostrar para vocês na câmera como é que funciona isso aí, tá bom? Para pôr a câmera na frente aqui para vocês, tá? Então, olha só, eu tô aqui com o ISO automático ligado na minha câmera, tá? Eu já liguei aqui e ele já está selecionado. Então, notem, eu vou pegar... Pera aí, pessoal, eu vou pegar alguma coisa aqui para mim poder melhorar aqui a indicação para vocês, tá? Só um minutinho. Então, vamos lá. Eu fui pegar um lápis aqui, pessoal, porque aí eu consigo apontar para vocês sem colocar meu dedão na frente. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, o fotômetro, tá? Isso aqui é uma Nikon. Se fosse Canon seria um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, tá? Então nós temos aqui o fotômetro. Então vocês podem ver que o indicador do fotômetro ele está no meio, tá? E eu estou em ISO automático. Eu estou aqui numa velocidade de 30, uma velocidade bem baixa, e um f3.5. Eu vou mudar aqui a minha abertura de f3.5 para f4. Ó, o fotômetro ele continua a mesma coisa, mas notem, aqui eu tenho o ISO, ó. E o ISO vai alterando sozinho, ó. Vou subindo, ó, 800, 1000. Agora eu vou baixar, ó. Eu vou abrindo o diafragma da lente e o ISO vai baixando, ó. Tá? O mesmo aconteceria se eu alterasse a velocidade, ó. Aqui, velocidade, tá? Vou subir a velocidade e o ISO vai subindo, ó. Por quê? Porque vai entrando menos luz e vai precisando aí de mais ISO na câmera, tá? Agora vamos imaginar, o fotômetro, gente, ó, não sai do meio, tá? Ó, eu mexo aqui e o fotômetro tá lá no meio. O que ele tá corrigindo é o ISO. E aí vamos imaginar que eu vou extrapolar o ISO automático, ó, ele vai subir, tá? Até 1600. Eu defini aqui o 1600 como máximo, ó, e eu vou continuar subindo. Agora, olhem o fotômetro. Ele chegou no limite e o fotômetro está dizendo para mim, ó, não faz o clique que vai ficar escura a imagem. E o mesmo aconteceria se fosse o inverso, ó. Estou descendo a velocidade, o fotômetro chegou no centro, tem o limite do ISO automático, ó, eu vou descendo, ele vai descendo também. O ISO vai chegar em 100 e olha lá o fotômetro. Tá indicando, ó, vai estourar a foto. Muito clara. Não baixa mais, não mexe aí ou na velocidade ou na abertura, que senão vai dar ruim aí. Tá vendo, ó? E na abertura é a mesma coisa. Ó, se eu fechar, eu vou fechando, ó lá. Chegou no limite do ISO, ele vai indicando, ó, falta de luz. Até que ele estourou tudo aqui e a foto vai sair bem escura aí, no caso. E se eu abrir também, né? Aqui, no caso da abertura, a lente chegou na máxima abertura e ainda tem limite de ISO, né? Então aqui não vai acontecer nada. Para isso eu precisaria estar com a velocidade mais alta, né? Tá vendo? Então a gente consegue limitar o valor de ISO num ISO máximo. E isso é muito bom, pessoal, é muito bom. Por quê? Porque você não corre o risco de ter uma foto granulada. Então você chega num lugar, você sabe que você vai... Eu vou voltar a imagem para mim aqui, para me explicar melhor para vocês. Olha só. Nossa, tá um emaranhado de fio aqui. Pera aí, que senão eu vou arrebentar. Olha só, você chega em um lugar e você chega num parque para fazer um ensaio, né? Um dia, sei lá, um dia tá nublado.
Aí você quer usar ali, você quer oscilar ali entre a abertura máxima da sua lente. Vamos imaginar que você está com é, vamos imaginar que você está com uma 50 mm f1.8 e você quer ali oscilar, né, entre a abertura máxima e uns 2 pontos mais fechados para ter nitidez, trabalhar entre nitidez e desfoque, né? Aí você chega no local e você coloca a máxima abertura da lente, você seleciona uma velocidade que você sabe que não vai tremer e vê quanto que deu de ISO. Se o ISO ficou muito próximo do limite máximo ou mínimo, você altera um pouco a velocidade, né, ou sobe ou desce, para o ISO ficar entre o mínimo e o máximo. E beleza. E aí você bota no ISO automático, e aí você sabe que ele vai oscilar para cima e para baixo, né? E se caso ele for para cima, ele vai até o limite, o 1600, e não vai passar daquilo. E o ISO automático, como eu disse para vocês, ele é um recurso muito bom de ser usado, né? Eu gosto muito de usar o ISO automático porque eu tenho controle sobre a velocidade e a abertura. Então eu faço exatamente como eu descrevi. Eu chego num local para fazer ensaio, né? Eu configuro a abertura que eu quero usar. Geralmente eu uso entre f1.8 e f4, né? E geralmente quando eu tô com uma cinquentinha, eu consigo trabalhar aí com 1,80, belezinha, né? Quando eu tô com a 135, eu gosto de trabalhar com 1,200. Aí eu seto essa e vejo quanto ficou de ISO, né? Porque eu sei que eu tô no limite. Aí vamos imaginar que deu ISO 100, né? Eu tô no limite da minha abertura com f2, por exemplo, com a 135, e tô no limite da velocidade mínima, que é 1,200. E deu ISO 100, o que eu faço? Eu jogo ISO 400. Porque eu sei que eu vou poder trabalhar 2 pontos na abertura e 2 pontos na velocidade, se eu quiser. E aí eu tenho um intermédio. E aí eu não preciso ficar me preocupando com a fotometria, né? Se eu virar para um lado e tiver uma luz entrando, se eu virar para outro e tiver outra luz, eu não preciso me preocupar com a fotometria. Eu vou lá e faço o clique, tá? Que eu sei que a fotografia vai sair sempre bem fotometrada, tá? Bem fotometrada, entre aspas, né? Tem muita coisa ainda que preciso levar em consideração, como a reflexividade da cena. E aí, se tiver uma reflexividade ruim ou muito boa, você vai compensando a exposição, né?